Olá, irmãos, graças e paz. Estamos aí mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor e continuarmos nosso crescimento espiritual através dos estudos da célula e que tem acontecido semanalmente. Voltamos, aos nossos encontros da semana. Que Deus possa estar te abençoando, te guardando e dando a oportunidade de crescer mais nesse conhecimento do Senhor. Então hoje nós vamos tratar de um tema: busca por avivamento. Busca por avivamento, né? A gente pensa que avivamento acontece de uma forma externa, mas ela acontece realmente quando nós buscamos e quando nós ouvimos a palavra do Senhor e obedecemos, né? Talvez o texto mais pontual por buscar avivamento do Antigo Testamento seja 2 Crônicas 7,14, aonde mostra a necessidade de sermos humildes, nos humilhar diante do Senhor, buscar em oração, né? Afastar dos maus caminhos. Isso tudo gera avivamento. Mas no Novo Testamento também existe essa expressão de buscar o avivamento. O que é o avivamento no Novo Testamento? É você buscar o Espírito Santo como um controlador, como um orientador, como aquele que vai mostrar para você o que é certo e errado, vai te convencer de que é pecado, vai te convencer que há uma justiça de Deus e que há um juízo também final diante do Senhor, né? Então nós vamos estudar aí Lucas capítulo 11, o versículo do 9 a 13, tem a seguinte mensagem: Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. E qual pai de entre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará ao Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe ou lhe pedirem. Então, esse tema busca por avivamento é buscar em Deus, né, o Espírito Santo nos controlando, né? Então, para nós darmos continuidade nesse texto, nós vamos trabalhar aqui realmente aquilo que o estudo propõe, né? É, pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Né? Essa palavra, no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, Jesus ensina sobre oração. Logo antes desses versículos, ele apresenta a oração do Pai Nosso, né? Onde enaltece ao nosso Deus Pai. E em seguida ele conta a parábola do amigo insistente, mostrando a importância da perseverança na oração. Aqui Jesus reforça três atitudes fundamentais, que era pedir, buscar e bater. Nos tempos modernos, em que a gente quer tudo como resposta imediata, muitas pessoas não têm essa paciência e essa perseverança de orar e buscar a resposta de Deus no tempo dele. Né? Mas é interessante que aqui Jesus está nos dizendo: olha, não pare de buscar. Então, quando ele fala em pedir, nessa tríade, ele vai dizer que nós estamos numa dependência. Né? Então, pedir demonstra reconhecimento de que precisamos de Deus, o Pai nosso que está no céu. Né? Ele pode nos conferir, nos dar, nos prover, né, naquela nossa dependência. Então, pedir demonstra que esse é um reconhecimento de que precisamos de Deus. Não é sinal de fraqueza, mas de confiança. Totalmente diferente. Né? O que nós podemos ter diante desse pedir, dessa dependência? Eu tenho apresentado as minhas necessidades a Deus ou tentado resolver tudo sozinho? Então, a gente muitas vezes não busca aquilo que é de essencial para a nossa vida, que é a presença do Espírito Santo, para nos auxiliar, nos conduzir nas nossas decisões, mas nós pedimos às vezes apenas solução para resolver problemas que talvez seriam evitados se nós já tivéssemos buscado uma orientação de Deus, né? Então a palavra de Deus está recheada de orientação sobre como devemos conduzir, como devemos viver, como devemos agir, né? E a partir disso nós podemos perceber que
nós precisamos apresentar essas necessidades, principalmente a necessidade do avivamento, de estar vivo diante de Deus, né? Esse avivar, manter a vida acesa, a chama acesa, né? Também dentro dessa tríade nós temos buscar. Então, intimidade. Buscar mostra que nós temos uma intimidade, nós estamos próximos, nós estamos buscando. Buscar envolve relacionamento e prioridade. Né? Não é apenas querer bênçãos, mas querer a presença de Deus. Né? É algo assim, quando você ama uma pessoa, quando você gosta de uma pessoa, não é o que ela pode te dar, o que ela pode te oferecer, o que vocês vão comer juntos, viver juntos, mas é a presença. É muito importante. Você tem sentido a presença de Deus? Se você não tem sentido, pode ser que você esteja para cada porta. Né? E a porta está ali para você bater. E outra coisa, bater na porta não é sinal de violência, é um sinal de presença. Quando alguém bate a nossa porta, ele não bate para quebrar. Ele bate para nos mostrar que ele está ali. Né? Quando bate para quebrar, pode ser um problema mais sério. Mas quando alguém bate a porta, ele está dizendo: olha, eu estou aqui. Estou querendo falar com você. Eu quero a tua presença. E não quero apenas ficar atrás da porta dialogando. Eu quero entrar. Né? Essa questão de entrar, lá Jesus vai dizer para a igreja, né? Se não fala o memória de Éfeso, de que eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. Então, essa presença de Deus é importante na nossa vida, né? Você precisa buscar. Então, como buscar? Lá em Jeremias, capítulo 29, 13, vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, ou seja, com vontade. Não basta dizer assim: eu quero buscar Deus, mas fico nas minhas limitações, nos meus questionamentos, na minha percepção de que Deus de repente não quer me ouvir, ou as pessoas acabam assumindo para si um Deus totalmente rancoroso, que não quer convivência. Muito pelo contrário, Deus tanto quer convivência que ele veio ao mundo, se tornou homem e aplicou ali, né, as suas orientações e ao mesmo tempo cumpriu um ritual muito importante, que foi o sacrifício vicário do nosso Senhor Jesus Cristo, morrendo por nós, sendo ainda nós pecadores, e continuamos, infelizmente nós pecamos, nós falhamos, mas não de maneira intencional. Nós falhamos quando erramos o alvo, como fazendo algo que não sabíamos e acabamos pecando. Né? Mas buscamos, lutamos e vivemos na tendência de não pecar. Né? Então, por quê? Porque diante de um Deus santo, como Deus que nós temos, nós devemos estar aptos, né? E dentro da condição ideal para vivermos na sua presença. Então, Jeremias vai dizer: buscar-me-eis. E aqui Jesus está dizendo: batam, busquem, né? E agora nós temos mais um, e o pedir. A terceira percepção desse texto é perseverança, que é o bater. Bater fala de insistência, constância. Bati hoje, ninguém me atendeu. Não houve resposta. Bato amanhã. Bato o terceiro dia. Até o correio, né? Ele vem 3 vezes para depois ele dizer assim: agora eu vou ter que esperar a pessoa ir lá buscar. E você vai lá e bate na porta do correio para buscar do produto, ou seja lá o que você estava para receber, né? Então, bater fala de insistência, fala de constância, fé ativa. Jesus ensina, né? Jesus ensina que devemos continuar orando, mesmo quando a resposta parece demorar. Né? Quando você bate na porta de alguém, não significa que aquela pessoa está ali te esperando já para abrir a porta. Né? Às vezes há algum momento, um interlúdio ali, que vai demorar um pouquinho. Né? Por isso, perseverança. Né? Então, buscar, pedir, bater com perseverança. Bater fala de insistência, de constância, fé ativa, certeza de que vai ser atendido. Jesus ensina que devemos continuar orando mesmo quando a resposta parece demorar. Então, o que acontece com a gente? Às vezes nós desistimos facilmente quando estamos orando, ou nós permanecemos firmes em oração. Há orações que nós sabemos pela palavra de Deus que levaram muito tempo para serem respondidas. Eu poderia citar aqui algumas que foram dias, outras foram
anos, né? No caso, por exemplo, de Daniel, levou 21 dias para trazer uma resposta em oração, né? No caso de Isabel e Zacarias, que pediam por um filho, levou muitos anos a ponto de chegar a hora da resposta, né? Eles, infelizmente, o próprio Zacarias ali, né, acaba tendo uma ideia de que não estava acontecendo e até subestimou aquele momento tão especial, mas Deus conferiu graça a ele ali, houve toda aquela situação, ele ficou mudo por um tempo. Né? Que nós não sejamos mudos por interesse, mas que nós possamos ficar mudos diante da grandeza de Deus. Quando você olha algo estupefato, grande, você fica emudecido, mas é porque você viu e está vivendo algo tremendo. Né? E orações, por exemplo, quando de Cornélio, lá aquele centurião romano, a qual Pedro evangeliza ele e toda a sua casa, e ele se converte ao Senhor e recebe o Espírito Santo de imediato ali, demonstrando realmente que eles estavam aptos a serem filhos de Deus, mesmo não sendo judeus, mas sendo gentios. Aquilo trouxe um divisor de águas para a igreja naquele momento, em que havia uma certa percepção de que apenas os judeus teriam essa oportunidade de serem cristãos ou filhos de Jesus, filho do Deus vivo. Ou irmãos de Jesus, né? Filhos do Deus vivo. Então, bater com insistência. Né? Qual foi a revelação do Pai? Então, nós vimos ali no versículo 11 a 13, Jesus compara Deus a um pai terreno. Ele faz essa comparação, por mais que sejamos muito inferiores, evidentemente, mas se pais humanos, mesmo falhos, pecadores, sabem dar coisas boas aos seus filhos, né? Quanto mais Deus dará o melhor para nós, que é o Espírito Santo, que é a presença de Deus. Né? Não só no sentido das necessidades que nós temos diárias, isso há outro contexto para mostrar o alimento, a roupa, lá em Mateus, né, capítulo 6, ele mostra que isso é importante, mas ele também diz, ao versículo 33 de Mateus 6, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, há um estágio para que as coisas aconteçam, né? Mas nós, sendo pais humanos, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, né? Quanto mais Deus dará o Espírito Santo àqueles que buscarem. Então, o maior presente prometido aqui é o Espírito Santo. E isso gera um avivamento. Então, buscar avivamento sem o Espírito Santo é uma expressão apenas humana, emocional, muitas vezes, e não do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é um Deus controlador. Ele movimenta tudo para que as coisas aconteçam de forma ideal. Ele não sai do bom senso daquilo que ele promove. O Espírito Santo é um Deus que tem organização nas suas ações. E isso nós precisamos então entender, para que a gente não fique apenas na expectativa de que avivamento seja você ter uma emoção muito forte, cair de repente, ou ter alguns aspectos que parecem ser espirituais, porque na verdade apenas foram algumas emoções à flor da pele, né? Então isso mostra que Deus não apenas responde pedidos, ele se dá a nós. Quer dizer, ele é que se apresenta e vem a nós, né? Ele é o Emmanuel, ele é o Deus conosco, né? Então, o que nós temos de verdades centrais nesse texto que nós vimos? De Lucas 11, 9 a 13. Primeiro que Deus ouve. Né? Então, independente de você estar achando que ele não está respondendo, ele ouve, mas ele também responde. No tempo dele, da forma que ele realmente assim deseja. Depois nós vimos também nesse texto que Deus é Pai, e ele é um Pai que expressa o melhor para o seu filho. Né? O melhor para os seus filhos. Mesmo que pareça algo difícil, como foi a própria entrega do filho em sacrifício único, foi o melhor que Deus fez por nós como seres humanos, e diante dele nós tivemos essa oportunidade de ser regenerados, resgatados diante do Senhor. Né? Então Deus é Pai, mas é um Pai que não falha. Também não é um Pai falho. Muito pelo contrário, nós somos maus. Ele mostra isso claramente. Nós, às vezes, damos aos nossos filhos aquilo que fará com que prejudique, muitas vezes, as suas vidas. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado nas nossas decisões. Deus dá o melhor.
nem sempre o que queremos, mas o que precisamos, né? Então, às vezes nós queremos coisas e não entendemos o porquê aquilo não vem, e Deus está nos poupando, muitas vezes, de dificuldades extremas, né? Então, a maior resposta que nós vimos nesse texto é a presença do Espírito Santo. É Ele que nos aviva. A descida do Espírito Santo avivou um povo e até hoje o tem feito. Portanto, quando você estiver orando, peça a Deus para que o Espírito Santo te controle, né? Então, para concluirmos esse estudo, Lucas 11, 9 a 13 nos ensina que Deus não é indiferente, Ele é Pai. Ele escuta, Ele responde. E Ele deseja relacionamento constante conosco. Constante. A chave não é apenas pedir coisas, mas viver uma vida de comunhão com Ele. Isso gera avivamento, né? Então, que Deus possa nos abençoar, possamos buscar esse avivamento, buscar o Espírito Santo. Releia o texto, releia todo o contexto, para que você possa compreender a grandeza que é você poder falar com o Pai, nosso Deus, e pedir aquilo que Ele pode fazer por nós de melhor, que é dar o Espírito Santo. E também nos conceder muitas bênçãos, muitas coisas. Tudo que nós precisamos, devemos levar diante do Pai em oração, para que Ele possa nos responder. Todos os projetos, tudo que desejamos. Pai querido, mais uma vez te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui com a Tua presença graciosa e Teu Espírito Santo nos controlando, Pai. Nos aviva a viver uma vida plena no Evangelho. Avivamento é uma vida de humildade, de reconhecimento das nossas falhas, desviar dos caminhos maus, é de orar, de buscar ao Senhor, para que a nossa terra seja sarada, para que a gente possa viver a plenitude da Tua bondade, porque o Senhor é bom todo o tempo. Agora, Senhor Deus, nos abençoa na continuidade dos nossos estudos, naquilo que temos feito toda semana, para que possamos assim, Senhor Deus, crescer em graça e misericórdia. A minha oração é em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você, uma boa semana, que o Senhor continue amparando e abençoando e guardando sua vida, e que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço e até a próxima.